Momento da palavra. Momento da palavra. Maravilha, meus irmãos, chegamos no momento da palavra, na melhor hora do programa Café com Cristo, que é o momento da palavra. Vamos aqui meditar na palavra do Pai e eu convido você a abrir o exemplar da Bíblia Sagrada no livro de Lamentações, capítulo de número 3, verso de número 22 e 23. Lamentações, capítulo de número 3, verso de número 22 e 23. E o tema do momento da palavra: as pessoas não são perfeitas. As pessoas não são perfeitas. Maravilha, meus irmãos, é muito bom poder estar contigo em mais uma oportunidade. Amém? Amém? Vamos ler a palavra? Lamentações capítulo 3, versos 22 e 23. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Eita Deus do céu, você pode dar um glória a Deus nessa manhã? Você pode dar um aleluia nessa manhã? Vamos ler de novo. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Maravilha, meus irmãos, maravilha, meus amados que estão comigo reunidos nessa manhã. Meus irmãos, tem muita gente, amado, que precisa de ajuda. Porque tem muita gente que tem sérias dificuldades em se relacionar com muitas pessoas, amados. E tem gente que se entrega demais e acaba sendo decepcionada. Tem gente que está machucada e por muitas das vezes já não permite que pessoas se aproximem dela. Por quê? Porque buscavam a perfeição em pessoas e hoje vê que as pessoas não são perfeitas. E as pessoas se encontram numa situação que elas perguntam: o que eu faço? O que eu faço? E amados, quando Deus ele criou o ser humano, amado, ele queria que a sua criação ela vivesse em perfeita harmonia nessa terra a qual ele criou. E através do relacionamento com ele, com Deus e com o próximo. Ele queria que o ser humano vivesse essa perfeita harmonia. Mas, depois que Adão e Eva desobedeceram, a humanidade, o que ela se tornou? Ela se tornou pecadora, ela se tornou imperfeita. E quando eu e você, amado, nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo, amado, ele vem habitar em nós. E é ele, amado, quem nos capacita a vencer o pecado, amado. E ele nos capacita a viver em santidade. Mas isso, amado, só é possível, sabe? Quando a gente se relaciona com Deus por meio da oração, por meio da leitura da palavra. E também, amado, quando a gente está no convívio com as pessoas. E muitas vezes, elas serão o meio que Deus vai usar para moldar a minha e a sua vida. Amado, nós, eu e você, todos nós que estamos reunidos aqui nessa manhã, a gente não é perfeito. E por isso, amado, a gente não pode exigir perfeição de ninguém. A gente não pode criar expectativas sobre a outra pessoa. Por quê, amado? Para que a gente não venha se decepcionar. E o problema, meu irmão, minha irmã, que está aqui comigo nessa manhã, é que a gente comete um grande erro, amado, quando a gente acha que certas pessoas, elas não vão errar. Amado, eu conheço história de casal, amado, que se divorciou porque buscava um cônjuge, um padrão de perfeição. Que não existe, amado. E eles não souberam lidar com as diferenças. Nem aceitar o outro como ele é. E eu também conheço, amado, pais que por muitas das vezes colocam seus filhos em um pedestal, amado, onde eles só enxergam coisas boas. Mas aí os anos vai passando, e eles acabam descobrindo que não foram capazes de criá-los com perfeição. E por melhor que eles tivessem dado a melhor educação, aí eles veem que eles não conseguiram fazer os filhos perfeitos. E alguns, amado, no meio da caminhada, eles até se culpam pelos erros dos filhos. E se esquecem, amado, que a vida ela é feita de escolhas. A vida é feita de escolhas. E que erros, amados, e sofrimento também fazem parte da nossa vida espiritual, do nosso crescimento pessoal. Como disse no início, amado, como eu falei aqui para você no início aqui, ó, Deus nos criou
para viver em harmonia. E por isso a gente busca tanto a perfeição. Mas, amado, essa perfeição, ela só vai ser alcançada no céu, onde tudo será novo. Eita Deus do céu! Você pode dar um glória a Deus aí? Você pode dar um aleluia? Você entendeu? Essa perfeição, ela só vai ser alcançada no céu, onde tudo vai ser novo. E por isso, amado, enquanto eu e você, nós estivermos nessa terra, você precisa fazer, sabe o quê? Se revestir do amor. O amor que é o elo perfeito. Então, amado, nesse dia, busca, amado, compreender mais as pessoas ao invés de querer mudá-las. Quantas vezes a gente quer mudar o nosso cônjuge, não é verdade? Eu sou casado, amado, eu sou casado aí há 18 anos praticamente. Vai fazer 18 anos que eu sou casado, mais 4 anos de namoro. Quantas vezes eu já quis mudar a minha esposa e ela quis mudar eu. Mas chegou um certo momento que a gente viu que não tem jeito. Então cada um é de um jeito. Então, amado, não adianta. É melhor você buscar compreender mais as pessoas do que querer mudá-las. Conheça a sua história, os seus valores, veja as suas qualidades. E, amado, valorize os pontos positivos. E explica, amado, de forma cuidadosa, o que você gostaria de ser mudado. Não você querer impor, mas converse. O que você gostaria de ser mudado? Olha, Bruno Balbino, o que o Bruno Balbino gostaria que mudasse? Eita Deus do céu, eu vou até colocar a Sarinha para falar aqui. Eita glória! Eita glória! É, amado. O que você gostaria que fosse mudado aí no seu cônjuge, nos seus filhos, nos seus irmãos que estão, as pessoas que estão ao seu redor? É, então conversa. Veja aí, valorize os pontos positivos. Tem tanto ponto positivo, amado. A gente só fica olhando para o ponto negativo. E outra coisa que eu quero convidar você hoje a saber, outra coisa importante que eu e você nós precisamos saber, é que as pessoas não vão mudar o jeito delas só porque precisam disso. Você está entendendo? Outra coisa importante que você e eu precisamos saber é que as pessoas não vão mudar o jeito delas só porque precisam disso. Amado, há certas áreas em que as pessoas só reconhecem que precisam de mudança quando ela decide ter um compromisso com Deus. É forte. Certas áreas as pessoas só reconhecem quando precisam de mudança, quando decidem ter o compromisso com Deus. Você tem um compromisso com Deus aí, amado? Ou você está vivendo como um crente de fachada? Como que está aí a tua vida? É forte isso aqui. As pessoas só entendem quando elas têm um compromisso com Deus. E a partir desse momento, amado, elas vão começar a reconhecer os maus hábitos, elas vão querer mudar de vida. Mas, meu irmão, eu quero te falar uma coisa muito importante. Essas coisas não vão acontecer da noite para o dia. Não vão acontecer. Como eu estava conversando ontem com a Berenice, eu já fui um crente rebelde, não, com a Nica, minha prima. Eu conversei com ela ontem, falei, Nica, eu já fui um crente rebelde também, Nica. Eu já no começo da minha caminhada, eu tive meus altos, meus baixos, eu vivi muito tempo sem compromisso. Hoje, graças a Deus, eu sou um crente comprometido, para a glória do Senhor. Mas eu já vivi os meus momentos de não ter compromisso com nada e viver de fachada. Mas as coisas foram acontecendo na minha vida não da noite para o dia. Eu tive que entender que eu precisava de um compromisso com Deus. E isso não vai da noite para o dia. Olha que a minha caminhada, a minha jornada é longa. Eu estou na presença do Senhor. Eu me entreguei ao Senhor em 2001. Desviei dos caminhos do Pai. E hoje estou para a glória do Senhor. Então não foi da noite para o dia que hoje eu cheguei a ser hoje, graças a Deus, tenho meus cargos eclesiásticos, eu sou líder de varões na nossa igreja, eu quero ser uma bênção para as pessoas. Mas até acontecer isso na minha vida, eu precisei entender que eu precisava de um compromisso. E você, como que você está vivendo nesse dia? Você tem um compromisso com o Senhor? Você não vai falar isso para mim, mas você vai falar contigo aí mesmo. Amado, pessoas precisam de Deus, pessoas precisam da ajuda dos outros e você, amado, pode ser essa pessoa que vai ajudar o seu cônjuge, os seus filhos, os seus amigos. Então, amado, seja compreensiva. Você, pessoa que está ouvindo essa programação, seja compreensivo, seja compreensiva. Seja compreensiva quando as pessoas errarem.
e ajude as pessoas, amado, a vencer os desafios, que são grandes, são enormes. Mas se você for uma pessoa compreensiva com o seu cônjuge, com as pessoas que estão ao seu redor, com seus filhos, você vai os ajudar a vencer os desafios. Eu sei, amado, que não é fácil lidar bem nos relacionamentos. Não é fácil, e principalmente quando fala em família. Eita Deus do céu, é tenso. Não é fácil. Eu sei que não é fácil lidar com os relacionamentos, e principalmente com a família. Mas quando você entende que o ser humano ele é limitado, o ser humano é imperfeito, e ele precisa de amor, e precisa da graça de Deus para mudar, tudo se torna mais fácil. Eita Deus do céu, você pode dar um glória a Deus aí nessa manhã? Você pode dar um aleluia nessa manhã? Eita Deus do céu, vou colocar a Sarinha de novo aqui. Eita glória. Você está entendendo onde nós estamos querendo chegar? Quando você entende que o ser humano é limitado, quando o ser humano é imperfeito, porque tem gente que quer a perfeição, mas o ser humano é limitado. Ele é imperfeito e o ser humano precisa de amor e da graça de Deus para mudar. Então, quando você entende isso, tudo se torna mais fácil. Vamos ler de novo o texto aqui, Lamentações 3, 22, 23. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí? Você pode dar um aleluia? Amado, medite nessa palavra. Não fique buscando perfeição. Veja os pontos positivos e ajude a pessoa a vencer os desafios. Glória a Deus. Essa foi a palavra que eu tenho para você hoje no Momento da Palavra.